Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas. Sabe, queridos, Deus quer falar conosco. Deus quer se comunicar conosco. É a sua palavra que é a revelação máxima de Deus. E nós precisamos, se queremos encontrar com Deus, precisamos passar tempo com a palavra e refletir muito sobre a vida. O que é a vida sem Deus e com Deus? Pense aí um pouco, o que é a vida com Deus e o que é a vida sem Deus? Vou trazer para você aqui essas reflexões para a gente pensar o que é a vida com Deus e o que é a vida sem Deus. Para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos aqui na Tua presença para entendermos a Tua palavra. Que o Santo e Bom Espírito nos ilumine para que possamos permitir que a palavra transforme as nossas vidas. É a oração que nós fazemos, é a oração que temos em mente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é a vida com Deus e o que é a vida sem Deus? Segundo alguns pensadores, a vida sem Deus, e esses são pensamentos de pessoas que são ateus, pessoas que não acreditam em Deus. E aí, para a gente começar, Fernando Pessoa então diz o que é a vida. A vida nada mais é do que um cadáver adiado que procria. Sem Deus, a vida é isso, um cadáver adiado que procria. Aí tem um outro pensador que diz que a vida é uma doença terminal, transmissível sexualmente. Esse é o conceito. É um conceito desesperador. As pessoas estão hoje desesperadas, sem propósito de vida. E aí, as pessoas que trabalham com coach têm buscado levar as pessoas a dar sentido para a sua vida. Mas, queridos, sentido para a vida sem Deus não acontece. Porque quando você começa a analisar a vida no aspecto humano, no aspecto dos problemas, do desafio, começa a bater um desespero. As pessoas estão assim, por isso tem aumentado muito o número de pessoas deprimidas, ansiosas, com problemas emocionais. Tem aumentado demais. Por quê? Porque as pessoas estão vendo a futilidade da vida sem Deus. E nós temos um livro na Bíblia de alguém que era o sábio Salomão e transcreveu para nós, já depois da sua experiência, da sua vida. Ele estava bem velho já estava quase próximo de morrer, e aí ele escreveu agora o livro de Eclesiastes, para a gente poder analisar quem foi Salomão. Pronto, no capítulo 11 de 1 Reis, e o verso 3 vai dizer que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Ou seja, se alguém que era sábio e tinha todas essas mulheres, a gente pode dizer assim, esse homem era um poço de felicidade, de prazer, tinha tudo. Era o homem mais rico da sua época, o homem mais sábio, sabe? Mas será que aquilo tudo preenchia o coração dele? Esse é o aspecto humano. E aí o livro de Eclesiastes, ele traz agora a reflexão para a gente perceber o que é a vida sem Deus. E aí nós vamos então acompanhar aqui Eclesiastes, livro de Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão, está depois de Provérbios, antes de Isaías, Provérbios. Então nós vamos começar aqui, nós vamos começar no capítulo 2, onde ele descreve a vida. Olha só, ele diz assim: disse comigo, vamos, me acompanhe, que eu quero mostrar para vocês. Eu te provarei com alegria, gozo, pois a felicidade, mas também isso é vaidade. Eu vou te ensinar sobre gozo, vida, felicidade, mas tudo isso, ele diz, é vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi, no meu coração, dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entreguei-me à loucura, até ver o que melhor seria que
que seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles os bosques, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. E engrandeci e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Eu não tirei a minha sabedoria, eu mantive. Contudo, tudo quanto desejava aos meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito há debaixo do céu. Esse é Salomão. Ele diz que não negou nada o que desejou seus olhos, e não privou seu coração de nenhum dos prazeres. Ele se deu a tudo. Olha, empreendedor, fez açudes, plantou pomares, tinha mulheres e mulheres, ou seja, 700 mulheres e 300 concubinas, sabe? Mas ele regia tudo isso mantendo a sabedoria. Ele queria ver, ele estava observando, ele era uma pessoa que analisava a vida, ele não deixava que a vida o levasse, ele buscava tudo, deu-se a todos os prazeres, mas ele mantinha essa capacidade para fazer uma reflexão e trazer isso. É isso que ele está dizendo para nós. O que é a vida sem Deus? Eu me dei a tudo, mas tudo, ele diz, é vaidade. Aí ele diz agora, se a gente for aqui, se a gente continuar, o verso 17, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que fiz debaixo do céu. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Aí ele continua dizendo, capítulo 3 agora, ele vai dizer para a gente aqui, o capítulo 4, digo melhor, é o verso 7. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, nem filhos, nem irmão. Contudo, não cessa de trabalhar os seus olhos. Sim, farta de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu? Nego a minha alma, os bens e a vida. Aí ele diz, também isso é vaidade. Enfadonha de trabalho. E aí ele vai continuar dizendo aqui, o verso 4, verso 16, era sem conta, tudo que o povo era sem conta, todo o povo que ele dominava, tão pouco os que vão depois hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade, é correr atrás do vento. Ou seja, ele vem aqui refletindo sobre a vida, e aí ele continua refletindo, e ele traz pra gente aqui, agora capítulo 5, porque com a multidão dos sonhos a vaidade, sim, também nas minhas palavras, tu porém teme a Deus. Ou seja, tudo é vaidade, ele começa a dizer, e aí ele chega à conclusão agora no capítulo 12, quando ele fala então da própria vida, da essência de cada um de nós. O verso 8 ele diz assim, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quando ele vai falar que a vida é tão curta, ele diz, é vaidade de vaidade, tudo é correr atrás do vento. Mas sabe qual foi agora a conclusão depois que ele observa a vida e vê que tudo que ele se deu, tudo que ele empreendeu, mas sem Deus, a vida sem Deus é vaidade, é correr atrás do vento, não tem sentido.
Eu e você precisamos compreender isso. Nada nessa vida é permanente, tudo é passageiro. Por isso, os pensadores ateus, ele diz o que é a vida, como foi o pensamento dos pensadores, os que falaram, ou seja, a vida nada mais é do que um cadáver adiado que procria, ou a vida é uma doença terminal, transmissível sexualmente. Esse é o conceito das pessoas sem Deus. Agora, com Deus, Salomão conclui aqui o que vale a pena para essa vida. Capítulo 12 e o verso 13 e 14, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é, de tudo que eu escrevi, de tudo que eu disse para você, o resumo, a suma é. Aí ele diz: temei a Deus e guardai os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo, a julgamento, todas as obras, até aqueles que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. A conclusão de Salomão, para mim e para você, a vida com Deus é diferente. Ele diz que agora o que vale a pena é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque o Senhor há de trazer a julgamento todas as obras, todas as coisas, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, eu e você precisamos aprender a temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é reconhecer que Ele é soberano, é ter a disposição de obedecer aquilo que Ele pede. Pronto, isso é alguém que teme a Deus, reconhece a sua soberania e faz a sua vontade. Por quê? Porque Deus vai julgar todas as coisas. E aí nós precisamos perceber, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou ligado a Deus e vivo a vontade de Deus, pronto. A vida sem Deus tem propósito, tem sentido, ela tem uma esperança. É isso que eu e você precisamos compreender a cada dia. Por isso Jesus diz assim, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Em Cristo nós encontramos uma vida abundância, cheia de propósito, de esperança, de perspectiva. Sem Cristo a vida é uma ilusão. Então eu e você precisamos acordar com relação a isso. Como está a sua vida? Tá sem sentido? Busque a Deus para você ter propósito, para você ter esperança e viver a alegria da eternidade com Cristo. Que Deus te abençoe, que juntos possamos viver a esperança da eternidade por meio do sacrifício de Jesus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque em ti somos mais do que vencedores. Em ti podemos viver a esperança da eternidade. Abençoe a cada um dos teus filhos nesse dia, por Jesus. Amém.